Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre a etapa 3, que é quando a gente formula o método de pesquisa. A gente volta aqui para o processo de Research Design. Nosso foco agora é na etapa 3, em que a gente vai formular um método de pesquisa, refinar esse método de acordo com alguns critérios de avaliação, e no final a gente vai ter um esboço do método. Inclusive a gente vai ver uma estrutura para criar esse esboço. Tá? Então a gente tem que lembrar da onde que a gente veio lá das etapas 1 e 2. Né? Então a gente estava trabalhando na questão de pesquisa e a gente vai querer responder essa questão de pesquisa, afinal de contas. Né? Então é justamente o método que vai orientar ali como que a gente trabalha com os dados, e são os dados que a gente usa para responder as questões de pesquisa. Né? E aí, como que a gente vai fazer durante essa etapa? Então, aqui tem as atividades que organizam ali tudo que a gente tem que pensar. Né? Então, basicamente, escolher um método de pesquisa que seja apropriado para responder à questão que a gente tem, elaborar o esboço do método do nosso estudo e aplicar os critérios de avaliação para o método que a gente elaborou. Tá? Então, eu vou discutir essas 3 atividades a seguir, começando pela primeira, que é escolher o método de pesquisa adequado, e para isso a gente vai considerar alguns fatores aqui, tá? que vão influenciar essa nossa escolha. Então, tem um fator aqui que está relacionado com a gente mesmo, e o outro fator aqui tem a ver com fazer o alinhamento adequado entre a questão que a gente tem e o método que vai ser adequado para responder essa questão. Tá? Começando pelo que tem a ver com a gente mesmo, né? Que é o nosso repertório de métodos. Então, a gente tem a tendência a escolher métodos que a gente esteja familiarizado. Né? Então, a gente acaba fazendo isso. Né? E isso daí tem 2 lados. Né? Então, o lado bom aqui é que, se eu estou familiarizada com um método e já apliquei esse método várias vezes, eu tenho a tendência a projetar estudos de melhor qualidade usando esse método, né? Porque eu vou ter experiência com esse método. Mas tem o lado ruim aqui, que eu posso cair nessa situação de ter uma resistência para adotar outros métodos fora ali da minha zona de conforto. Né? E aí a gente corre o risco de, por só usar o martelo, a gente acha que tudo é prego, né? Então, não é assim. A gente tem uma variedade de questões de pesquisa que a gente pode fazer e existem diferentes métodos ali que a gente pode usar dentro de um projeto de pesquisa, né? Só que nem tudo está perdido, né? A gente pode contornar essa situação aprendendo novos métodos, né? Então, inclusive, esse é um dos objetivos da escola, né? Ampliar o nosso repertório de métodos de pesquisa, que é o que a gente faz ali por meio das palestras com os pesquisadores experientes, né? A gente trouxe diversos métodos e eles discutiram sobre decisões de design, justamente para a gente entender como que eles pensam, né? Para projetar os tipos de estudos que eles têm experiência para trabalhar. Tá, então, dito isso, né, vamos aqui pro nosso segundo fator, que tem mais a ver ali com a parte do estudo propriamente dito, né? Então, a gente precisa promover um alinhamento entre a questão de pesquisa que a gente tem e o método que a gente vai escolher, tá? E o que liga esses 2 elementos, né,
são os dados. Afinal de contas, a gente usa os dados coletados por meio do método para responder a questão de pesquisa. E aí, que para percorrer esse caminho, né, saindo da questão de pesquisa para chegar no método, passando pelos dados, eu vou organizar aqui a discussão em duas partes, tá? Então, vai ter essa primeira parte aqui da questão para os dados, que é o que eu vou chamar de requisitos da questão de pesquisa. Então, toda questão de pesquisa, ela vai trazer consigo alguns requisitos implícitos, que diz respeito a quais dados que a questão está pedindo para a gente coletar para responder aquela determinada questão. Tá? Então, essa é a primeira parte que a gente vai considerar. E tem essa outra parte aqui, ligando dados e métodos, que é o que eu vou chamar de requisitos do método. Tá? Então, os dados que eu vou coletar também indicam métodos que eu posso usar com aqueles dados. Tá? Então, com isso, a gente pode ligar uma coisa na outra. Tá? E a gente vai fazer algo parecido com o que está aqui nesse exemplo aqui. Tá? Então, vejam o que a gente tem aqui. Ó. A gente parte de uma questão de pesquisa, que é com que frequência desenvolvedores utilizam ferramentas de IA para gerar código. É uma questão de pesquisa válida. A gente vai ver que para responder esse tipo de questão de pesquisa, a gente vai usar dados quantitativos, vai precisar de uma amostra grande. E isso vai indicar que a gente precisa fazer um survey. Tá? Então, é esse caminho que a gente vai percorrer para ajudar na escolha do método. Tá? Vejam que a gente partiu da questão de pesquisa e chegou lá no final na escolha do método. Tá? Então, a gente começa pensando nessa ligação da questão de pesquisa com os dados, tá? Que é o que a gente está chamando aqui de requisitos, que a questão de pesquisa traz ali junto com ela, tá? E para fazer essa análise dos requisitos das questões de pesquisa que a gente formula, né? A gente vai considerar tipos de questão de pesquisa. A gente vai ver que meio que existe um catálogo ali de tipos possíveis de questão de pesquisa que a gente pode fazer, tá? Então, aqui a gente tem as categorias em que esses tipos se encaixam e a gente vai discutir cada categoria dessa, tá? Já pensando ali em que dados que eu vou precisar coletar para responder os tipos de questões, tá? A gente começa pela primeira categoria, de questões exploratórias. Mas antes, deixa eu mostrar aqui a estrutura da tabela que eu vou usar, tá? Que é o seguinte, na primeira coluna eu tenho os tipos de questão de pesquisa que estão dentro dessa categoria aqui, tá? Nessa coluna do meio, eu tenho uma estrutura de questão de pesquisa, que a gente pode inclusive instanciar essa estrutura para fazer as nossas próprias questões de pesquisa. E aqui, quando eu estou falando aqui X, Y, eu estou falando dos fenômenos que a gente vai investigar nos nossos estudos, tá? X, Y, Z, tá? Para deixar aqui genérico, né? E aí, essa estrutura é instanciada nessa última coluna para mostrar um exemplo de questão de pesquisa que se encaixa no tipo ali que está representado nessa linha, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente vai seguir. Então, o que a gente tem aqui nas questões exploratórias, né? De modo geral, quando a gente faz questões exploratórias, a gente está querendo investigar fenômenos que a gente não entende muito bem, né? A gente não conhece muito bem esses fenômenos. Então, olha os tipos de questões que a gente pode fazer. Então, primeiro, sobre a existência do fenômeno. Será que ele existe? Né? Então, eu pergunto se o fenômeno existe. A partir do momento que eu sei que ele existe, eu posso descrever esse fenômeno de alguma maneira, né? Então, a gente tem os outros tipos de questão girando em torno de descrever um determinado fenômeno, né? Então, eu posso descrever em termos das características desse fenômeno, posso comparar um fenômeno com o outro, para eu entender como que um é diferente do outro.
E se o fenômeno se tratar de um processo, eu posso descrever quais são as etapas desse processo, né? Então, qual é a sequência de eventos desse processo X, que é o meu fenômeno X que eu estou estudando, né? Então, vejam que aqui os exemplos estão todos dentro do mesmo tema, né? Então, a gente pergunta se um determinado fenômeno existe, né? Refatorações automáticas. Existem refatorações automáticas, né? E aí, de alguma maneira, eu descubro que sim, né? Inclusive, esse tipo de questão exploratória a gente pode responder até mesmo por revisão de literatura, né? Mas aqui a gente vai considerar os estudos experimentais, tá? Para a gente obter as respostas. Tá, aí eu descubro que sim. Nas próximas aqui de descrição, ó, nessa próxima aqui, eu quero descrever os tipos de refatoração automática, né? Então, eu estou trabalhando com as características. Aqui, eu comparo refatorações automáticas com refatorações manuais. E, por último, considerando que refatoração pode ser considerado um processo, então, quais são as etapas do processo de refatoração automática, né? Então, vejam que a gente foi tendo uma progressão ali, desde não conhecer nada sobre o fenômeno, até ir descrevendo esse fenômeno ali por meio das nossas questões, tá? E aí, que tipo de dado que eu vou coletar para responder isso, né? Então, considerando que eu estou tentando esclarecer o meu entendimento sobre os fenômenos que são tratados por meio dessas questões exploratórias, eu não consigo nem medir eles, porque eu estou entendendo do que eles se tratam, né? Então, eu vou precisar de dados qualitativos, e inclusive com riqueza de detalhes, porque eu estou tentando entender do que eles se tratam, né? E aí, em particular, para o caso do fenômeno que eu estou investigando ser um processo, né, eu vou precisar coletar dado ao longo de um período de tempo ali, né? Então, eu posso considerar que a coleta vai ser longitudinal, né, ao longo do tempo, para eu entender como que é esse processo, quais são as etapas desse processo, tá? Tá, então vamos para a próxima categoria. Questões de frequência e distribuição. Lá na categoria anterior, já entendi que o fenômeno existe, já descrevi esse fenômeno, agora eu quero entender como são as ocorrências desse fenômeno no mundo real, né? Eu quero contar quantas vezes ele aparece, né? Qual é a frequência desse evento, né? Então, cai nessa categoria de questão aqui, tá? Então, é sobre a frequência, a distribuição. Olha outro exemplo aqui de questão, quantidade média que X, né, que a gente pode contar que X aconteceu, né? Então, de modo geral aqui, a gente está procurando padrões de ocorrência dos fenômenos que a gente está investigando por meio dessas questões, tá? Se eu preciso contar ocorrências, então eu vou precisar de dados quantitativos, né? E para eu entender ali a distribuição, conseguir fazer as contas que eu preciso ali, eu vou precisar de uma amostra grande que seja representativa ali, né? Para que eu consiga ter uma noção dos padrões normais de ocorrência, né? Porque se eu pegar uma amostra muito pequena, não vai ser uma amostra representativa ali, né? Para eu entender o padrão de ocorrência. Então, a gente, né, precisa de uma amostra suficientemente grande, né? Tá, vamos para a próxima categoria agora, de relacionamento. Então, já entendi que o evento existe, descrevi esse evento, investiguei como que ele ocorre no mundo real, né, as ocorrências dele, contei as ocorrências dele. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais sofisticada, né? Eu quero relacionar um fenômeno com um outro fenômeno. A gente está começando a ligar as coisas aqui com as nossas questões, né? Mas a gente está ligando as coisas aqui em termos de correlação, por enquanto, né? Eu tenho um determinado evento e aí eu acompanho as ocorrências desse fenômeno. E vou olhar para um outro fenômeno e as ocorrências desse fenômeno. Se elas variarem juntas, então eu posso pensar ali que existe uma correlação,
Tá? Ainda não posso falar nada sobre causalidade, né? Não posso falar que X causa Y, não. Eu só posso dizer que elas variam juntas, tá? Que pode ser um indicativo ali, né? Para me motivar a procurar uma causalidade depois, tá? Então, aqui a gente está falando de correlação, certo? E aí, que para a gente determinar a correlação entre as ocorrências de dois fenômenos, a gente vai precisar, né? Se eu estou contando as ocorrências, vendo se elas estão variando juntas, né? Eu vou precisar de dados quantitativos. E vou precisar de uma amostra grande, né? Porque eu posso até calcular ali, fazer os cálculos necessários para identificar a correlação. Mas se a amostra não for suficientemente grande, eu não vou poder tirar conclusão nenhuma acerca daquilo, né? Então, preciso também de uma amostra suficientemente grande, tá? Identifiquei a correlação, já me despertou a curiosidade para ver se um causa o outro, né? Então, a nossa próxima categoria diz respeito sobre causalidade, né? Então, aqueles fenômenos que eu vi que as ocorrências deles variam juntas, será que um causa o outro? Né? Então, seria investigar a causalidade, né? Então, a gente tem vários tipos aqui sobre causalidade, vou falar deles primeiro. Então, nesse primeiro aqui, a gente vê ali, será que X causa Y? No segundo aqui, a gente vê se X causa Y, mas também vê se o Z causa Y. E a gente compara aqui o X e o Z, né? Quem que causa mais Y? X ou Z? Então, a gente faz essa comparação ali junto com a relação de causa e efeito, tá? E nesse outro aqui, eu vou até aproveitar esse esboço que eu já fiz, porque é o mesmo esquema, só que eu coloco tudo isso aqui dentro de uma determinada condição. Será que isso acontece mais dentro de uma condição? Então, eu vou ter uma variável de contexto ali para eu considerar mais, tá? Então, tudo isso aqui diz respeito à causalidade, tá? Essa última aqui é ligeiramente diferente, tá? Porque também diz respeito à causalidade, mas a gente não está estabelecendo uma relação de causa e efeito, né? Ela investiga a causalidade, só que, na verdade, ela investiga ali o porquê. Por que um determinado fenômeno acontece, né? Ou, do outro jeito aqui que está escrito, quais são os fatores que causam Y, né? Então, é ligeiramente diferente, tá? O jeito de investigar. E a gente vai ver isso aqui em termos dos requisitos, né? Porque quando a gente está investigando todos aqueles tipos ali que dizem respeito à causalidade, né, a gente vai precisar de dados quantitativos para estabelecer essa relação e ainda precisa controlar as variáveis e existir uma comparação, tá? Porque só aí a gente vai conseguir determinar que realmente, por exemplo, é o X que causa o Y e não algum outro fator ali que eu não esteja considerando, né? Então, precisa existir todo esse cenário aqui, né? Todas essas condições. E, no caso lá do último tipo, que é a explicativa, eu estou explicando o porquê. Então, eu preciso de dados ali com mais detalhes, né? Porque eu preciso entender os porquês, né? Então, eu caio aqui em dados qualitativos. Ó, totalmente diferente aqui, tá? Eu preciso entender os porquês em profundidade, tá? Não estou simplesmente determinando ali que existe ou não uma relação de causa e efeito, tá? Tá, e aí vamos para o último tipo aqui, que essa última categoria, ela é bem diferente de todas as anteriores, tá? Porque até então, tudo que a gente discutiu são questões de conhecimento, né? Que a gente gera algum tipo de conhecimento sobre o mundo do jeito que ele é, sobre o mundo real do jeito que ele é. Estou investigando o mundo do jeito que ele é. Agora aqui, nas questões de design, eu vou estar propondo algo de novo, criando algo de novo que vai passar a existir nesse mundo, tá? Então, eu proponho novos jeitos
de algum fenômeno acontecer, né? Então, por exemplo, eu posso propor uma nova ferramenta e criar essa ferramenta, posso criar um novo método, posso criar um processo, eu crio um novo produto ali que vai passar a existir no mundo. Então, eu vou projetar esse produto, né? Eu vou criar esse produto. E aqui até peguei o exemplo ali, lá da palestra da Kátia, né? Que tem lá o trabalho do Anderson, que ele criou uma ferramenta que serve de apoio para a seleção de estudos relevantes em um mapeamento sistemático. Então, vejam que aqui está no mesmo formato aqui dessa estrutura, né? Então, qual que é uma forma eficaz de fazer a seleção de estudos relevantes em um mapeamento sistemático? É usando a ferramenta do Anderson, porque ele criou e ele tem toda uma argumentação lá do porquê a ferramenta dele é algo novo que ele criou, que passou a existir no mundo, e é uma forma eficaz de fazer essa atividade aqui. Tá? Então, tudo que a gente cria de novo vai cair aqui nessa ideia de questões de design. Tá? Então, de modo geral, o nosso objetivo, né, quando a gente elabora esse tipo de questão, é projetar algum produto que vai ajudar a realizar alguma atividade. Né? E aí, os requisitos que a gente tem sobre os dados, né, que a gente vai criar um produto em ciclos iterativos de avaliação, porque os estudos os estudos experimentais que a gente conduz, né, para apoiar a criação desse novo produto, eles são realizados em ciclos iterativos, né? Porque eu faço uma versão do produto, avalio, e o que eu ganho de conhecimento, né, alimenta ali o meu próximo ciclo para eu ajustar o que precisa ali, e assim vai. E aí eu vou trabalhando em ciclos iterativos, né, em que eu trabalho em alguma coisa ali na minha solução, avalio, trabalho na minha solução, avalio, e aí eu vou desenvolvendo a minha solução em diferentes versões, tá? Então, por isso são ciclos iterativos de avaliação. Dentro de um contexto real, porque eu estou propondo uma solução para um problema prático, tá? Então, isso faz mais sentido ali num contexto real, né? E eu posso coletar ali dados qualitativos ou quantitativos, tá? A gente não tem uma restrição quanto a isso. Tá? Bom, então, com isso a gente avaliou ali os requisitos das questões de pesquisa. Então, a gente vai guardar essa informação, que a gente vai usando essas informações daqui a pouco, tá? Agora a gente vai para uma outra parte ali da nossa análise, lembrando que a gente está no meio do caminho de fazer o alinhamento da questão de pesquisa com o método de pesquisa. A gente já analisou um monte de coisa ali desse lado da questão de pesquisa. Agora a gente vai analisar o lado do método para fazer esse encontro entre os dois e gerar um alinhamento ali e escolher um método adequado. Né? Tá, então desse outro lado, no método de pesquisa, né, a gente vai ver que a gente tem diferentes métodos de pesquisa que a gente pode escolher, só que cada método de pesquisa vai fazer sentido dentro de um determinado cenário. Tá? E a descrição desses cenários, em termos metodológicos mesmo, tá? O que tem que acontecer dentro de um estudo para eu considerar que ele é um experimento, por exemplo? Né? O que tem que acontecer dentro de um estudo experimental para eu considerar que ele é um survey, em termos de método, né? Então, isso a gente vai estar chamando aqui de requisitos. Então, a gente pode pensar que são requisitos metodológicos, tá? E na nossa situação aqui, a gente está querendo escolher um método de pesquisa para o nosso estudo, né? Então, esses requisitos vão nos ajudar nessa escolha, tá? Então, a gente vai considerar esse catálogo de métodos, tá? Eu peguei esse catálogo aqui desse capítulo, e inclusive vou discutir os requisitos de acordo com o que está lá nesse capítulo, tá? Que eles já esquematizaram certinho os requisitos de cada método de pesquisa. Então, eu estou tirando de lá. E aí,
qual que é o meu objetivo quando eu for discutir os requisitos de cada método de pesquisa? Eu já vou começar a pensar nesse alinhamento aqui, tá? Então, para cada método de pesquisa desse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os requisitos desse método de pesquisa e vou sair procurando informações que tem a ver ali com os requisitos das questões que a gente acabou de discutir, tá? Quando eu encontrar ali um alinhamento, tá? Eu vou conseguir identificar os tipos de questões que podem ser respondidas com aquele método, tá? Então, a gente está querendo identificar essas possibilidades de alinhamento, tá? Porque isso pode ajudar a pensar, né? Quando eu tiver a minha questão de pesquisa específica, eu vou saber de que tipo que ela é e vou olhar aqui e vou saber o que combina ali, né? Ah, a minha questão é de tal tipo. Ah, para esse tipo de questão de pesquisa, né? Eu posso usar o método tal. O que faz mais sentido? Então, isso vai me ajudar ali na minha tomada de decisão, tá? Então, vamos lá. A gente vai considerar os requisitos de cada método. Começando pelo Grounded Theory, tá? Eu tenho toda a lista aqui de requisitos, né? Então, lá no capítulo, eles fizeram uma checklist, né? Para a gente considerar lá se eu contemplo todos esses requisitos, então o meu estudo pode ser considerado um Grounded Theory, tá? Eu não vou passar por todos os detalhes desses requisitos, porque o meu objetivo aqui é sair procurando informações que tem a ver com os requisitos lá das questões de pesquisa, tá? Então, o que está destacado aqui já é de propósito para a gente pescar essas informações. Para a gente ter mais informações sobre cada método desse, aí a gente vai recorrer lá às palestras, tá? A gente tem as palestras lá da escola que servem justamente para isso. E é claro que também a gente pode recorrer à literatura da área, né? Os livros, textos, né? E aprender sobre cada método, tá? Mas aqui já vou direto ao ponto aqui, para a gente fazer aquela ligação ali, né? Para esse método aqui, determinado tipo de dado ali eu consigo obter dele, e aí esse tipo de dado eu consigo responder aqueles tipos de questão de pesquisa. Então, a gente vai fazer essas ligações, tá? Então, tá. Dentro dos requisitos do Grounded Theory, o que me interessa aqui? Primeiro, o tipo de dado, né? Então, no Grounded Theory, eu tenho aqui dados qualitativos, né? Já me restringe um pouco as opções ali, né? Eu já começo a me direcionar ali para determinados métodos, determinados tipos de questões, tá? E esses dados qualitativos que a gente tem, eles vão ter uma riqueza ali de detalhes, né? Porque o que eu vou conseguir ali vai ser uma teoria fundamentada nos dados que eu vou coletar, né? Eu vou fazer emergir desses dados temas, conceitos, então eu vou ter bastante detalhe ali para trabalhar. E isso daqui, dados qualitativos que têm riqueza de detalhes, vão me direcionar para esses tipos de questões aqui. Então, para essas questões, eu consigo usar um Grounded Theory, por exemplo. Tá vendo o tipo de raciocínio que a gente pode usar para ligar um no outro ali? Então, faz sentido usar Grounded Theory para questões exploratórias e para questões explicativas. Tá? Aí, mesmo raciocínio para o próximo método aqui, etnografia, né? Já vou direto aqui no tipo de dado, ó. Então, no meio aqui dos requisitos, eu vi que tem dados qualitativos, né? Então, já vou para o rumo dos qualitativos. Também riqueza de detalhes, porque na etnografia o pesquisador ele se insere dentro do contexto ali e ele fica observando o que está acontecendo, né? Então, o que eu vou poder responder aqui, por exemplo, questões exploratórias e explicativas. De novo, né? A mesma seleção aqui de tipos de questão, tá? Survey. No survey, eu posso coletar dados qualitativos, quantitativos, mas tenho aqui uma informação interessante que é um público amplo. Então, eu vou coletar
esses dados de uma grande quantidade de pessoas ali, provavelmente, né? E aí, quando eu ligo aqui quantitativos com uma amostra grande, né, eu libero aqui as questões de frequência e distribuição, questões de relacionamento, de acordo com os critérios que a gente considerou ali, tá? Quando eu coleto dados qualitativos em um survey, eu tenho que considerar que aqui não vai ser com riqueza de detalhes, tá? Porque a gente, sabendo como é um survey, né, a gente coloca lá no questionário, né, a gente não vai ter a mesma riqueza de detalhes de uma etnografia, né, de um grounded theory, né? Então, a gente consegue responder ali questões exploratórias, principalmente do tipo de definição, né? Quando eu quero definir um determinado, né, descrever, não, é descrição, né? Quando eu quero descrever um determinado fenômeno, tá? Próximo, estudo de caso. Então, aqui também pode acontecer ali de coletar qualitativo e quantitativo, só que em especial aqui, vou considerar o qualitativo, que é o forte aqui do estudo de caso, né? É o qualitativo. Que a gente avalia um caso específico, né? Casos específicos, né? Em detalhes. Então, essa profundidade, né, da investigação faz parte do estudo de caso, né? Então, a gente vai ter dados qualitativos com riqueza de detalhes, né? Então, libera ali explicativos e exploratórios, tá? Aí, em particular aqui, tenho descrição de processo, porque quando esse caso aqui for um processo, né? No caso aqui, o fenômeno que eu estou investigando vai ser tá relacionado com um processo, o estudo de caso ele é caracterizado pela investigação do fenômeno enquanto ele está acontecendo, né, dentro do contexto real. Então, se for um processo, eu vou estar coletando esses dados ali enquanto o processo está acontecendo. E eu vou conseguir descrever esse processo, tá? Então, é um tipo de questão que faz sentido também a gente responder com estudo de caso, tá? Aí o próximo é até mais fácil ali da gente fazer a associação, né? Experimento é dado quantitativo, a gente tem comparação, né? A gente tem grupo de controle, né? Grupo de controle, grupo experimental, vai cair aqui na causalidade, tá? Pesquisação. Então, o pesquisação a gente pode trabalhar ali com os dois tipos ali, qualitativo e quantitativo, e envolve ali ciclos iterativos e um contexto real, tá? Então, a gente cai aqui nas questões de design. Vai ser a mesma coisa para o Design Science Research, que na verdade é um paradigma de pesquisa, né? A gente pode encaixar diversos estudos ali dentro desse paradigma, tá? Mas é a mesma ideia. É um contexto real, que a gente está trabalhando com aplicações práticas. A solução que é proposta aqui, ela é desenvolvida em ciclos iterativos e a gente, para fazer a avaliação dessa solução, a gente pode coletar dados qualitativos ou quantitativos, tá? Então, a gente cai nas questões de design. Então, vejam que aí a gente já foi fazendo ali algumas combinações, tá? Que é o que a gente está vendo aqui nessa tabela. Então, nessa tabela, a gente tem aqui nas linhas os métodos que a gente discutiu e nas colunas a gente tem aquelas grandes categorias ali de tipos de questão de pesquisa, tá? Aí a gente já consegue perceber algumas coisas aqui, né? Que, por exemplo, para conseguir investigar questões exploratórias, vou cair aqui nos estudos que são qualitativos, ó. Aqui, estudo de caso, tá? A gente já começa a enxergar ali alguns padrões, né? Para
investigar a frequência, a distribuição, ó, vou cair no survey, não tem jeito. Tá? Mesma coisa para investigar a correlação, tá? Pelo menos investigar de um jeito que a gente consiga, de fato, tirar conclusões, tá? Para investigar a causalidade de um jeito, de modo que eu queira estabelecer relações de causa e efeito, vou cair no experimento controlado, tá? Agora, se eu quero investigar a causalidade para investigar os porquês, até coloquei aqui para especificar, tá? Caio no estudo de caso, que lá eu consigo coletar dados qualitativos em profundidade para explicar os porquês, tá? As questões de design vão me fazer cair aqui nesses métodos que são voltados mais para problemas práticos, né? Pesquisação e design science, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma visão geral, né? De todas essas combinações que a gente foi discutindo, e o mais importante foi esse raciocínio que a gente foi desenvolvendo para estabelecer essas combinações, tá? Só que é o seguinte, essa tabela, ela não é exaustiva, tá? Então, a gente não considerou absolutamente todas as possibilidades, só que, igual eu acabei de falar, o importante é esse raciocínio que a gente foi discutindo, tá? E, principalmente, trazer ali uma base para a gente entender quais combinações que não funcionam de jeito nenhum. Porque os requisitos são aqueles mesmos, né? Então, vamos supor, se eu quiser investigar causalidade, eu já sei que não faz muito sentido eu usar estudo qualitativo, né? Ou, se eu nem consigo medir ali as variáveis, ou seja, eu estou num nível qualitativo ali da coleta de dados, eu não vou conseguir fazer um experimento, tá? Então, são essas reflexões aqui que eu quero trazer na discussão desse alinhamento, questão de pesquisa, método que vai nos ajudar a responder a questão de pesquisa, tá? Tá, então, tenho a base ali para tomar a minha decisão, né? Dependendo do tipo que for a minha questão de pesquisa, eu vou pensar ali qual método que vai dar certo para responder a minha questão. Então, escolhi um método de pesquisa, agora eu vou esboçar o método do meu estudo, né? Porque eu já vou ter meio que o esqueleto ali do que eu vou precisar fazer, né? Tendo escolhido o método de pesquisa, tá? E aqui a gente tem um esboço para representar esse método, porque é a mesma ideia que a gente discutiu lá para a questão de pesquisa. A gente está numa fase ainda de fazer um piloto do protocolo de estudo, porque a gente quer refinar ali diferentes versões da questão de pesquisa, ou aqui nesse caso, diferentes versões do método. Então tem que ficar numa estrutura ali que fique fácil para a gente poder refinar, né, e sair de uma versão e chegar na outra, né? Então a gente pode usar essa estrutura de esboço, né, contendo esses elementos aqui, né, e descrever esses elementos para o estudo que eu estou projetando. Então, qual é a minha população de interesse? Como que eu vou fazer a amostragem dentro dessa população? Como que eu vou recrutar os participantes que eu quero atingir, né, que eu quero convidar para participar do meu estudo? Quais são os procedimentos ali, o passo a passo que eu vou usar para conduzir o estudo? E como que vão ser ali os meus métodos de coleta e de análise de dados, tá? Então, se eu descrevo esses elementos, eu já vou ter uma primeira versão ali da seção do método do artigo que eu vou usar para publicar o estudo lá no futuro, tá? E aqui a gente só precisa tomar cuidado com esses elementos da amostragem do recrutamento, porque dependendo do método ali, não vai ser tão direto assim para a gente pensar, mas os demais elementos ali fazem parte de todos os tipos de estudos experimentais, tá? E aí, tendo o esboço do método do meu estudo representado nessa estrutura, eu tenho uma base ali, o meu método ele vai estar representado num formato concreto para
que me permite ali avaliar o design do meu estudo antes de fazer coleta de dados, né? Porque quando eu já começo a execução do estudo, depois eu não vou conseguir reconsiderar as decisões que eu tomei ali para formular o meu método, tá? Então, esse é o momento de analisar o meu método. Tá, então, vou ter registrado o meu método usando esse esboço. Como que eu vou avaliar o meu método? Tenho aqui os critérios de avaliação. Então, a gente vai discutir aqui rapidinho esses critérios que estão relacionados com o método, tá? Então, são 3 critérios ali, basicamente. Então, a gente começa ali pelo primeiro, que é para perguntar, o método que eu formulei, ele é factível? Ele é viável? Né? Ou seja, eu consigo tirar ele do papel e executar ele de fato? Porque pode ser que eu tenha uma ótima questão de pesquisa, que passou lá pelos critérios de avaliação de questão de pesquisa e está tudo excelente. Mas aí chega na prática, eu não vou conseguir conduzir esse estudo considerando toda a infraestrutura que eu tenho ali, todos os recursos que eu tenho disponíveis. Então, não vai me adiantar de muita coisa. Né? Então, eu preciso conciliar, né? Considerando a questão de pesquisa que eu tenho, eu preciso formular um método que possibilite executar o estudo que vai me trazer as respostas para a minha questão. Né? Então, eu tenho que pensar, eu consigo executar esse estudo considerando as minhas habilidades? Eu tenho tempo para conduzir esse estudo, porque tem estudo que demora bastante, né? Então, dentro do meu projeto de pesquisa, tem tempo ainda para eu fazer isso? Eu tenho a infraestrutura necessária, todos os recursos que eu preciso? Eu consigo acessar esses participantes para poder recrutar eles? Né? Então, tudo isso são considerações práticas, né, que a gente precisa olhar lá pro método de pesquisa que a gente escolheu e entender ali todos esses aspectos práticos, né, avaliar se de fato eu consigo contemplar, né, todas essas condições, tá, que o método me requer. Tá, aí vamos para o próximo aqui. Considerar a validade do método que eu formulei. Né? Então, tem a ver com a validade do estudo. Né? Então, o que é a validade do estudo? É garantir que as conclusões que eu vou tirar a partir desse estudo que eu conduzi, elas vão ser válidas, elas vão ser coerentes. Né? Que eu posso que eu posso gerar as conclusões que eu gerei considerando o jeito que eu conduzi o meu estudo ali. Né? Então, a gente considera isso, né, faz essa análise da validade nessa etapa aqui, quando a gente está no protocolo do estudo. A gente está elaborando o protocolo do estudo ainda e não começou a execução. Né? Porque o que a gente faz, na verdade, é identificar ameaças a essa validade e, se a gente está nessa etapa, a gente consegue propor também ações de mitigação. Então, o principal é isso, é identificar essas ameaças e pensar o que eu posso fazer para evitá-las. Né? E aí, eu vou discutir aqui diferentes tipos de validade, né, os que se aplicam ali a maior parte ali dos tipos de estudo. Tá? Então, começando pela validade de construto. A gente falou de construto lá quando a gente estava discutindo o enquadramento teórico de um estudo. Né? Então, o construto, ele é um substituto do conceito teórico que eu estou usando ali no meu estudo. Né? Então, será que esse meu construto está bem pensado? Né? Será que ele representa bem o conceito teórico que eu tô querendo discutir, investigar no meu estudo? Né? Então, tem até um exemplo ali. Se no meu estudo eu estou discutindo produtividade, né? E produtividade é um conceito teórico ali, né? Como que eu acesso produtividade? Eu posso pensar na métrica ali da quantidade de linhas de código. Aí eu vou pensar, será que quantidade de linhas de código é um bom substituto ali, né? Um bom construto para representar o conceito teórico de produtividade? Né? E, na verdade, quando a gente reflete um pouco, a gente vê que não, né? Porque, às vezes, o esforço
que um dev teve para escrever 10 linhas de código é muito maior do que o que um outro teve para escrever 100 linhas de código, né? Então, depende muito da complexidade ali daquele código que está sendo escrito. Então, simplesmente número de linhas de código não vai ser um bom representante, tá? Então, a gente tem que fazer essa reflexão para tudo que a gente estiver usando de métrica e de instrumento de coleta de dados, que é o jeito que a gente faz a observação do mundo real, né, dentro do nosso estudo. Porque os construtos são ali já o nosso jeito de acessar o mundo real, né? Então, a gente tem que analisar os jeitos que a gente está acessando o mundo real ali, por meio das métricas, os instrumentos de coleta de dados, e ver se isso que a gente está usando, de fato, está representando os conceitos teóricos que a gente tem, tá? Próximo tipo de validade, que é a interna, que aí ela já faz sentido para quando a gente está investigando relações de causa e efeito, tá? Que com certeza vai fazer sentido dentro de um experimento, tá? Então eu preciso ter certeza, né, que quando eu estou investigando ali se X causa Y, eu tenho que garantir que eu estou investigando isso aqui e que não vai existir um W ali, nada a ver, que vai estar causando o Y, né? Um W que eu nem conheço a respeito dele, né? Então, eu tenho que garantir que o que eu estou investigando é essa relação de causa e efeito, né? E aí, então, a gente precisa, né, eliminar aqueles Ws, né, que seriam as variáveis de confusão, tá? Então, esse é o jeito que é o rumo ali para mitigar ameaças à validade interna, né? Eliminar essas variáveis de confusão e, na medida do possível, mitigar todo tipo de viés que a gente identificar que está sendo introduzido no estudo, né? O jeito que eu estou selecionando participantes está sendo tendencioso de alguma maneira, ou o jeito que eu estou medindo uma variável, né, introduz algum viés, então a gente tem que fazer essa análise, tá? Então, isso serve principalmente para experimento, mas também a gente viu lá que no estudo de caso a gente pode investigar os porquês, né? Mesmo com dados ali qualitativos. Então, aquele era o caso, ó, que a gente está inferindo causalidade de algum jeito dentro do estudo, né? Então, eu preciso tomar cuidado também com o raciocínio que eu estou tendo para estabelecer essas ideias de causa e efeito, por mais que eu não esteja testando se existe ou não uma relação de causa e efeito ali, tá? Por mais que eu esteja investigando os porquês, né? A validade externa tem a ver com a capacidade que o meu estudo tem de generalizar os resultados específicos ali do meu estudo para a população de interesse mais geral ali, né? Então, a gente trabalha, né, o que eu falei ali que é o específico do estudo, é a amostra, né, que a gente tem a população, que é o todo, e a gente tem a amostra, que é o que a gente tira essa amostra de dentro da população, né? Então, como que eu consigo voltar isso para a população, generalizar da amostra para a população? Eu tenho que mostrar que essa amostra que eu tirei, ela representa essa população, tá? Que eu fiz uma seleção ali bem feita dentro dessa população, para poder dizer que eu consigo voltar as conclusões que eu tirei para essa amostra para a população mais geral, né? Então, a gente precisa considerar se essa amostra está de fato representativa. Então, quais são as características dessa população, né? Como estão distribuídas as características dessa população? Essas características estão distribuídas do mesmo jeito dentro da amostra, né? É um bom caminho para a gente pensar, tá? E aí, a gente vai ter que argumentar sobre isso, né, na análise de validade externa que a gente fizer, tá? Que as características que a nossa amostra tem, elas refletem ali de alguma maneira e são similares com as características da população como um todo, tá? Aí, a gente chega aqui no último critério,
que busca saber se o método que a gente formulou é ético, né? A gente está trabalhando com pessoas, né? A gente tem participantes que são pessoas nos nossos estudos, então a gente corre o risco de submeter essas pessoas a alguns tipos de danos, né? E aí, nos tipos de estudo que a gente faz, geralmente podem ser ali, são os mais comuns, né? Emocionais, psicológicos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser pego de surpresa, né? Porque mesmo que a gente esteja ali com a melhor das intenções, esse tipo de dano pode acontecer, né? Então, a gente faz essa análise enquanto a gente está ali ainda trabalhando no protocolo do estudo, né? Para tentar mitigar esses riscos, né? Pensar também em ações de mitigação para evitar esses riscos. Ou pensar se esse risco que eu estou considerando que é risco, de fato ele aconteceu, o que eu tenho que fazer? Né? Então, a gente cria uma estratégia ali para lidar com os riscos, né? Então, alguns exemplos ali, o estresse que o participante se submete enquanto está fazendo a tarefa do estudo, né? Ou essas duas aqui a gente pode considerar num combo, né? Para dar um exemplo. Pensa que vou recrutar uma turma de alunos para participar de um estudo. E aí, eu sou a professora dessa turma e esses alunos dependem de mim, porque eu ainda vou atribuir nota para eles, né? E as notas não estão fechadas ainda da disciplina. E aí, eu vou lá recrutar eles para participarem do meu estudo. Eles vão entender que eles precisam participar, afinal de contas a gente está numa relação de hierarquia aqui, que eles dependem de mim para tirar nota e passar na disciplina, né? Então vejam que isso pode ser uma inadequação durante o recrutamento, tá? Que a gente criou uma situação em que os alunos se sentiram constrangidos a participar, então eles não estão participando de livre e espontânea vontade, né? Quando existe esse tipo de situação. Tá? Então, a gente tem que pensar em ações de mitigação. E aí, vale a pena lembrar que a gente tem a palestra do Everton, que fala sobre aspectos éticos, né? Inclusive, ele tirou várias dúvidas lá sobre a submissão do nosso protocolo para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, é interessante a gente voltar lá na palestra dele, que ele discute tudo isso aí em detalhes. Tá? E aí, a gente vai ter base ali para avaliar mais esse critério aí, né? Se o nosso método é ético ou não, e conforme a gente vai identificando ali problemas, né, a gente pode ajustar o nosso método, né, para evitar esses problemas. Né? Então, com isso, fechamos ali os critérios de avaliação, né? Então, a gente volta aqui para essa figura aqui, né, com o foco na etapa 3, para a gente relembrar, a gente viu um jeito de formular o método, né, especificamente fazer a escolha do método, de acordo ali com os requisitos que a questão de pesquisa tem, né. A gente viu uma estrutura de como representar o esboço do método, né, e a gente viu um jeito de refinar esse método por meio de critérios de avaliação, tá? E aí o resultado aqui é um esboço do método que a gente formulou e refinou com a avaliação desses critérios, né? Aí, depois disso, só vai sobrar aqui a última etapa, que vai ser a articulação de tudo, né? Então, será que tudo que eu tinha de argumentação da questão de pesquisa e o que eu fui produzindo de argumentação aqui para formular o meu método, será que tudo isso está encaixando bem? Né? Então, a gente verifica se o todo está coerente, e aí, como resultado dessa etapa e do processo como um todo, a gente vai ter um protocolo de estudo ali, que a gente pode considerar que é uma versão preliminar de um artigo que, no futuro, a gente vai publicar, né, depois que conduzir o estudo, coletar dados, analisar dados. Né? Então, já é uma base boa ali para o artigo do estudo. Tá? Então, para esse vídeo era isso, tá? A gente tem ainda pela frente a etapa 4, mas a gente já tem uma boa base ali para a gente pensar ali nessa ligação ali, né? Questão de pesquisa, método, tá? Então, pessoal, obrigada pela atenção
e até a próxima.